porque sentem na vida do irmão, mas não buscam isso. Deus ele nos trouxe aqui porque Ele quer se revelar a nós. Esse é o motivo que Deus nos trouxe aqui. Então nós temos que ser motivados. E quando a gente fala em motivação, nós falamos em fundamentado em algo. Nós falamos em fundamentado, nós estamos fundamentados em Deus. Nós temos que buscar o coração de Deus. Irmão, e quando você busca o coração de Deus, é diferente. Quando você busca o coração de Deus, a gente vê Marta e Maria. Uma escolheu a melhor parte e outra a necessidade. Uma escolheu o coração de Deus, escolheu Jesus, escolheu a melhor parte. O que você tem escolhido? O que você tem dado prioridade? As necessidades ou a palavra de Deus? E pensando nisso, e algumas motivações que nós temos que ter para alcançar o coração de Deus, para buscar o coração, porque quando você começa a buscar o coração de Deus, ninguém te segura. Falam mal, mete o pau em você, dizem isso, diz aquilo. Você tem uma identidade em Deus, você sabe quem você é. O apóstolo Paulo ele é um exemplo disso. O apóstolo Paulo ele é um camarada que ele é o maior exemplo disso. Falava mal, criticava, mas ele sabia quem ele era, porque ele viveu a revelação. No caminho para Damasco, quando ele ia para Damasco, Jesus se revelou a ele. Não foi nenhum homem que falou, não foi Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela experiência foi fundamental para o ministério de Paulo. Então eu vejo que nós temos que buscar isso, o coração de Deus. E quando a gente fala em buscar o coração de Deus, isso às vezes você tem que parar e você tem que, quando a gente está no culto de ensino, você tem que levar o Espírito Santo o Espírito me leva a meditar nessa palavra. Porque quando a gente está falando em Deus, alguém está vendo Deus aqui? Alguém está vendo Deus aqui? Não. Nós sentimos Deus. E isso é um ato de fé. Então o reino sobrenatural, ele gera o natural. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, estamos falando de Deus, mas nós não vemos Deus, nós somos carnais, homens de carne e osso. Mas Deus, Ele quer nos levar a uma dimensão maior, a um nível maior de espiritualidade para a gente compreender as coisas dele. Aí, quando meterem um pau em você, quando falarem mal de você, você vai olhar pelas coisas espirituais. Você vai orar pelo irmão. Você vai fazer diferente. As pessoas têm sido movidas pelas suas carnais. Então metem o pau, falam mal e ela age carnalmente. Por que disso? Porque não vivem em espírito. Não tem como. Então Deus, Ele quer nos levar a uma dimensão maior espiritual. Deus, Ele quer nos levar a conquistar o coração dele. E a partir do momento que você conquistar o coração de Deus, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar porque não tem como. A palavra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não tem como. E quando a gente lê lá em Efésios, o apóstolo Paulo nos ajuda, como cristãos, a encontrarmos algumas respostas para nós buscarmos o coração de Deus. O apóstolo Paulo aqui no versículo de número 22, vamos lá, 22, diz assim, versículo de número 22: então desfaçam de toda velha maneira de viver. E isso é forte, é você se despojar do velho homem, é você se despir. E quando a gente fala sobre isso, e quando cita isso, a gente vê o exemplo do povo de Israel, um povo no qual Deus salvou através de Moisés. Deus levanta Moisés, entrega o ministério para Moisés. Eles atravessam o Mar Vermelho, e na primeira oportunidade que tem, eles murmuram. A primeira oportunidade que tem, eles murmuram. Eu lembro de uma pregação no qual o pastor falava, acho que no título, o processo de desegipciação. O povo estava livre do Egito, mas estava preso ao Egito. O povo estava livre, tinha passado pelo mar, tinha visto um milagre. E muitas vezes na nossa vida é desse jeito: Deus faz, Deus opera, Deus te transforma, e você vira as costas. Você vira as costas para Deus. Isso se chama apostasia.
Você conhece? O povo de Israel não era um povo pagão, era um povo que conhecia. O povo que conhecia Deus, mas virou as costas, começou a murmurar. Começou a murmurar. E quando a gente fala em se despir do velho homem, você tirar todo o Egito de você. E um dos princípios do qual Deus mandou, o engraçado é que Deus tirou o povo do Egito, e o destino deles era uma terra prometida, Canaã, uma terra que manava leite e mel, ou seja, abundância. O que Deus tem para a tua vida é abundância, é felicidade, é uma vida cheia, plena, próspera. Só que antes de você chegar nisso, você tem que passar pelo deserto. E antes dele irem, eles passaram pelo deserto. E é no deserto que Deus vai forjar o teu caráter. É no deserto que Deus vai tirar todo mundo, todo o Egito de você. Mas vai depender de você, se deixar tratado por Deus ou não. O povo começou a murmurar. O engraçado é que é desse jeito. O povo começou a falar: ah, Moisés, se nós estivéssemos lá. Começou a reclamar de Moisés. O engraçado é que a culpa não é de Moisés. Fala assim: a culpa era do povo. Fala assim: a culpa é minha. Como nós temos um sério problema em apontar e falar que são as pessoas. O povo começou a criticar Moisés. O povo começou a falar, a murmurar, como se fosse Moisés que tivesse levado eles nas costas. Mas eles foram porque eles quiseram. Moisés não tinha nada a ver com aquilo. Moisés estava liderando o povo, Moisés tinha uma visão. E o povo começou a apontar Moisés. Então, irmão, você está no deserto, não culpe ninguém. Deus quer te tratar. Deus quer me tratar. O problema do irmão do lado, da esquerda e da direita. Às vezes esse irmão que Deus coloca do teu lado é para te lixar. Isso é verdade. Para você aí a se despojar do velho homem. Porque não adianta. O irmão, de todo lugar que você vai ter. O homem é falho. Todo homem é falho. Onde que ele vai para a igreja? Fulano vai. Só se ele morrer. Aí acaba tudo. Mas não tem como. Nós temos que nos despojar do velho homem. Nós temos que colocar a nossa vocação em prática. Deus nos chamou para uma vocação. Deus nos chamou para uma vocação.